Tá, segundo ano, vamos para mais uma aula de sociologia. Como vocês podem observar, o tema de hoje é poder, política e Estado no Brasil, inclusive num contexto cada vez mais, digamos que problemático, que discussões polêmicas sobre retorno da ditadura, retorno do AI-5, essas coisas que, enfim. Tá, vamos dar continuidade. Por mais de 300 anos, enquanto na Europa constituíam-se estados absolutistas e depois liberais, o Brasil permaneceu como colônia de Portugal, portanto submetido ao Estado português. Então, qualquer lei que era estabelecida na metrópole, naturalmente, na verdade, forçosamente, tinha que ser aceita nas suas colônias, incluindo, obviamente, a brasileira. Após a proclamação da República, em 1808, o Estado brasileiro assumiu diferentes feições ao longo do tempo, caracterizando-se como oligarquia, ditatorial ou liberal, sempre à sombra do poder dos militares, cujas intervenções e golpes foram frequentes. Aí é interessante vocês ficarem bastante atentos. Esse conteúdo vai tratar de maneira bastante breve como toda a história brasileira, a relação entre poder e o Estado sempre teve a participação direta ou indireta do poder militar. Tá, então vamos começar de maneira objetiva. Período colonial. No período colonial, todas as decisões políticas relacionadas ao Brasil eram, é claro, tomadas pelo soberano português. Aí você já está sentindo o cheiro de absolutismo, né? Que mantinha um Estado absolutista. Os moradores da colônia só cumpriam as decisões. Aí o código era, muitas vezes levava o nome do próprio rei, código manuelino, código filipino, código joanino. Ou seja, toda a estrutura de poder na colônia estava ligada diretamente ao rei de Portugal. Isso ficou mais claro quando, em 1808, o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, partiu com a corte para o Brasil, transplantando para cá a forma de Estado vigente em Portugal. Foi no contexto da expansão napoleônica, né, que a corte portuguesa foi obrigada a fugir de Portugal, fazendo com que o Brasil fosse uma extensão do seu reino. Tá, período monárquico. O Brasil só teve um curto período monárquico, né, de 1822 a 1889, comparado, obviamente, aos países europeus que têm tradições seculares na monarquia, como a inglesa, a espanhola e outras, né? Tá. Seu contexto de independência, em 1822, da independência à república, desculpa a leitura mal feita, havia no país um Estado monárquico constitucional, com poderes executivo, Conselho de Estado, legislativo, Assembleia Geral, composta do Senado e da Câmara dos Deputados, até aí muito parecido com o nosso modelo político atual, e Judiciário, Supremo Tribunal de Justiça. No entanto, tinha um pequeno detalhe extremamente crucial. Na verdade, não era um pequeno detalhe, né? Era um grandíssimo detalhe. O poder moderador. Ficava acima dos outros três, pois o imperador nomeava os integrantes do Conselho de Estado e do Senado, escolhia os membros do Supremo Tribunal de Justiça, podia dissolver a Câmara dos Deputados e utilizar as Forças Armadas quase ou quando achasse conveniente para manter a segurança do Império. Estou observando aí que o poder brasileiro iniciou de maneira centralizadora e até o momento, quando falo até o momento especificamente do contexto monárquico, ainda era um modelo absolutista disfarçado de modelo liberal. Parecia vigorar um parlamentarismo, mas de fato quem exercia o poder era o imperador. O Brasil nesse período e os Estados Unidos entre 1776 e 1861 talvez tenha sido os únicos países do mundo em que uma constituição liberal coexistia com a escravidão. Isso é extremamente contraditório, gente, por conta da concepção democrática do liberalismo. Eles defendem a liberdade de expressão e a liberdade de ir e vir do homem, a liberdade essencial do homem. Então, é extremamente contraditório, desculpa, uma sociedade liberal manter um modelo escravocrata, como foi no caso do Brasil e dos Estados Unidos. A permanência dessa contradição se explica pelo fato
de a escravidão ser um dos elementos estruturais da monarquia brasileira. A escravidão foi abolida em 1888 e a monarquia caiu em seguida. Ou seja, isso é um dos exemplos do que é chamado de racismo estrutural. Gente, a escravidão foi a base fundamental. É redundante falar base fundamental, mas foi a base da construção da economia brasileira. Então, o resultado de toda a riqueza que hoje o Brasil, entre aspas, usufrui, é fruto de um processo histórico em que a mão de obra escravizada literalmente trabalhou para o enriquecimento, digamos assim, dos brancos. Digamos assim, não, foi dos brancos, né? Tá. Contexto republicano, 1889. O Estado que nasceu com a implantação da República no Brasil caracterizou-se principalmente pela ligação da classe dominante com a cúpula da estrutura militar. Vocês estão observando claramente aí que em nenhum momento teve uma intervenção maciça, ou pelo menos uma intervenção decisiva da população, do setor popular, das camadas mais baixas. Então, continuou um flerte, na verdade, um namoro, ou pelo menos era um amante, com o poder militar, seja diretamente, seja nos bastidores. Tanto que os dois primeiros presidentes eram de origem militar. O Floriano Peixoto, o segundo, na verdade, e o Marechal Deodoro, que foi o que proclamou. Tá, o primeiro momento da República. O Brasil era um país essencialmente agrário, salvo engano, nesse contexto, 70% a 80% da população brasileira vivia na zona rural, portanto, a base econômica brasileira era majoritariamente agrícola, sobretudo com café, portanto, quem exercia influência política e econômica era os grandes proprietários de terra, e com um Estado oligárquico que excluiu a participação popular, como sempre, a República no Brasil surgiu de um movimento da cúpula militar, sem a participação da população. Enfim, não vou nem falar mais nada. Após um período do governo provisório entre 89 e 91, foi promulgada uma Constituição que institui a República dos Estados Unidos do Brasil. Meu Deus do céu, que vergonha alheia. De caráter federativo, ou seja, literalmente uma cópia do modelo político americano, em que cada estado tem sua autonomia, tem sua, digamos, liberdade de promulgar suas próprias leis, mas seguindo uma lei central, uma carta magna. Mas o poder da União ficava resguardado, pois ela podia intervir nos estados para assegurar a ordem, a estabilidade e o pacto federativo. O medo do Brasil sempre foi perder territórios, sempre foi o medo herdado desde o período colonial das províncias e o que era antes das capitanias hereditárias se tornarem países independentes. Então, sempre existiu uma necessidade de controle, de ter um poder centralizador para manter a unidade nacional. O próprio nome já indica isso, que é a União, né? Dando continuidade. Essa política expressava um acordo entre o governo federal e as mais fortes oligarquias regionais, por meio da destinação de verbas da União para obras públicas estaduais. Essa foi a chamada política dos governantes, ou seja, ocorreu literalmente um acordo. Não pode se dizer exatamente o nível de formalidade e de informalidade desse acordo, mas sabemos que esse acordo fazia com que coronéis e políticos das regiões que não eram as centrais, eles fossem, digamos, não vou dizer que impelidos, eles tinham grande vantagem se apoiasse determinado candidato, sobretudo o candidato representante de São Paulo ou representante de Minas. Quem comandava tudo isso eram os chamados coronéis, os coronéis que obrigavam as pessoas. Na verdade, deixa eu mostrar essa imagem aqui que é muito interessante. A charge de Angelo Agostini, feita nos primeiros anos da Primeira República, ironiza as práticas eleitorais da época. Não havia mecanismo institucional que pudesse coibir as fraudes, pois o voto era aberto e não existia uma justiça eleitoral independente. Então, vocês terem noção de como funcionava as eleições, eram extremamente frágeis. O sistema de fiscalização era inexistente, portanto,
As fraudes eram frequentes. E as coações, né? Já que o voto era aberto. Ou seja, o coronel, se soubesse que determinado sujeito votou no candidato que ele não indicou, ele estava ameaçado ou de perder o emprego ou até mesmo com a própria vida. Tá? A política do café com leite, como vocês bem sabem. Tá? A prática política social dos coronéis mantinha uma articulação local, regional e regional federal. Vocês estão observando que uma hierarquia. Os coronéis mantinham controle em suas regiões, em suas localidades, favorecendo ao poder central federal. Como nos tempos do Império, e funcionava para manter o sistema eleitoral e o mandonismo local. Período Vargas. De novo um golpe. O Brasil viveu de golpes, né, gente? Em vários momentos da nossa história ocorreram golpes. Pode-se dizer que o primeiro golpe foi a própria invasão portuguesa ao território antes dominado pelos nativos, né? No período Vargas ocorreu um golpe em que tomou, eu posso estar enganado, depois vocês me corrigem, o poder de Washington Luiz. Washington Luiz foi eleito, mas Getúlio Vargas, com a ajuda de vários estados, tomou o poder, colocando Vargas como presidente provisório. Entenda essa palavra, como ela é importante nesse contexto. Ele era um governo provisório. Na década de 1930, o Brasil teve duas constituições. A de 34, que tinha fundamento liberal e durou muito pouco, e a de 37, que foi imposta por Getúlio Vargas, com inspiração fascista e autoritária. Naquela época, vários presidentes adotaram uma posição ultranacionalista, né, ufanista, e o fascismo era um dos seus principais modelos. Você vê uma linhazinha do tempo aqui, muito curiosa, muito interessante. Golpe, instalação, a eleição de Vargas à presidência pelo Congresso, ou seja, foi um voto indireto, e em 37 ele dá o golpe, e em 45 ele é deposto. Com a ascensão de Getúlio Vargas, o poder estabeleceu-se o que o sociólogo chamou de populismo. Esse termo é importante vocês entenderem, que até hoje muita gente da área acadêmica, sobretudo, analisa os discursos políticos se eles de fato são populistas, ou seja, de manobra, de manipulação da população para favorecer. E muitos sociólogos e historiadores apontam que Getúlio Vargas manipulou a população. De que maneira? Uma relação de poder em que o governante buscava o apoio dos trabalhadores e também da burguesia industrial, setor que de fato representava. Para alguns sociólogos brasileiros, como Hélio Jaguaribe e Alberto Guerreiro Ramos, o traço marcante do populismo de Vargas foi a liderança carismática. Como assim? Ele começou a conceder vários privilégios. Essa foi a estratégia dele. Na verdade, privilégios não, o termo não é esse. Conceder direitos antes não instituídos, na verdade constituídos para a população menos favorecida. Uma carteira de trabalho, a CLT, na verdade, que foi o principal, digamos, ato populista dele. É um ato populista, mas favorece a população. O Estado aparecia como o principal agente investidor na infraestrutura necessária a esse processo. O governo Vargas deixou um legado de leis trabalhistas que só contemplava o trabalhador urbano e a concepção de um país com um projeto nacional que continuou nos anos seguintes. Ok, a República com a marca Vargas. Inclusive ele fez um departamento de imprensa e propaganda que literalmente se tornou um modelo no Brasil para propagandear os feitos de Getúlio Vargas ao longo do seu governo, a chamada ditadura varguista. Terminando a Segunda Guerra Mundial, iniciava-se no Brasil um período de 19 anos na democracia liberal, delimitado por golpes militares. Como assim delimitados? Começou com um golpe militar, em que tirou Vargas do poder, e terminou com um golpe militar, em que tirou João Goulart, chamado Jango, do poder. O primeiro deles foi que derrubou Getúlio Vargas, em 45, e o último que depois João Goulart, seu seguidor político, em 1964. Aqui mais de novo a linha do tempo, muito interessante. Governo geral de Eurico Gaspar Dutra, eleito pelo voto popular.
Governo de Vargas eleito pelo voto popular. Vargas, ele era uma pessoa extremamente famosa. Em 54, Vargas comete suicídio. Obviamente, em 51, por conta do seu populismo, ele é reeleito, dessa vez de maneira democrática. Foi o período considerado mais próximo da democracia antes da ditadura. Em 54, ele comete suicídio. E de 54 a 55 assume o poder Jânio Quadros. O Estado brasileiro estruturou-se em 46 com uma Constituição considerada politicamente liberal, mas que permitia intervenção na economia, principalmente na infraestrutura necessária ao processo de industrialização. Fazendo correção, desculpe. A partir de 54 não foi Jânio Quadros, foi Juscelino Kubitschek. Correção feita. O Estado brasileiro estruturou-se em 46 com uma Constituição, repetindo só para afirmar ainda mais sobre esse tema, considerada politicamente liberal, mas que permitia intervenção na economia, principalmente na infraestrutura necessária ao processo de industrialização, ou seja, é necessária uma intervenção do Estado para fazer com que criasse uma base para a chegada de indústrias e, obviamente, com o objetivo de criação de empregos e crescimento econômico. Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é privatizada, nacionalizou a produção e o refino de petróleo, com a criação da Petrobras, que inclusive o primeiro poço de petróleo a ser trabalhado aqui no Brasil foi em Salvador, no que hoje é chamado de Lobato, porque Monteiro Lobato acreditava que tinha petróleo no Brasil. Quando encontrou petróleo, então vamos colocar o quê? O nome de Monteiro Lobato, que hoje é um bairro de Salvador, se não estou enganado. Com Juscelino Kubitschek, finalmente se implantou a indústria nacional de bens duráveis, graças à estruturação da Tríplice Aliança, a conjugação entre o Estado, o capital nacional e o capital estrangeiro, que possibilitou grande desenvolvimento econômico e indústria no Brasil. A única relação entre poder e o Estado é sempre, digamos, se não monitorada ou literalmente controlada pela economia. Essas empresas instalaram-se no Brasil com o apoio do governo federal, que desenvolvera uma indústria siderúrgica, ampliara a produção de petróleo e construíra estradas, enquanto o capital nacional participava com as indústrias subsidiárias, produzindo peças, equipamentos e acessórios para os automóveis e caminhões. Forças terríveis. Jânio Quadros, desculpa, comecei sem fazer a contextualização devida. Depois que Juscelino Kubitschek, que inclusive foi o que mudou a capital do Rio de Janeiro para a atual capital em Brasília, depois dele entrou no poder Jânio Quadros. Inclusive um detalhe político extremamente importante para compreender ainda mais: as eleições vice-presidente e presidente eram votados de maneira separada. Você votava no vice e votava no presidente. Quem foi eleito como vice foi como presidente Jânio Quadros e como vice João Goulart. Então, vamos ver aqui o que Jânio Quadros justificou para não assumir o poder. Forças terríveis o impediam de combater, entre aspas, é sempre o que ele denominou como forças terríveis, a corrupção, a mentira e a covardia, que subordinam os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou indivíduos, inclusive do exterior. Tá. Esse é o contexto de Jânio Quadros. 56 a 60, Juscelino Kubitschek. Você está vendo ao fundo aqui uma das construções de Brasília. A Câmara, né, dos Deputados e a Câmara e o Senado. Jânio Quadros com Ernesto Guevara. Isso assustava os militares e a burguesia com medo de... Isso é tudo contexto de Guerra Fria, viu? Eles tinham medo que o Brasil se tornasse um país comunista. Volta do presidencialismo, o João Goulart. Ninguém concordava com o João Goulart. Quando eu falo ninguém, é a alta burguesia e alguns setores dos militares. Deposição de Goulart. Após a renúncia de Jânio, os ministros militares tentaram impedir a posse do vice-presidente João Goulart, conhecido como Jango, por causa de suas posições políticas, que todos diziam que ele era comunista. Comprometidos com o trabalhismo getulista, Jango
só assumiria a presidência em 7 de setembro de 1961, após mobilizações de setores da população em defesa da legalidade e a adoção aprovada pelo Congresso, ou seja, teve uma pressão popular. Esse regime vigorou até janeiro de 63, quando a volta do presidencialismo foi decidida por meio de um plebiscito. Durante seu mandato, João Goulart propôs medidas que desagradaram os militares e outros setores conservadores da sociedade, como aumento constante do salário mínimo, a reforma agrária e uma política industrial nacionalista. O fim dessa fase chegou com o golpe militar de 1º de abril de 64, que derrubou João Goulart. O golpe estava sendo tramado havia muito tempo, desde a renúncia de Jânio Quadros, em 61, além da sustentação externa propiciada pelos Estados Unidos da América, que, como eu já falei, tinha medo que o Brasil se aliasse à União Soviética, que não aceitava a possibilidade de o Brasil distanciar-se de sua influência direta. Tá, sendo assim, dou por encerrada a aula de hoje de Sociologia. Essa é a primeira parte de duas partes que irei trabalhar, obviamente, na próxima aula. Como vocês observaram, essa primeira parte foi até o golpe militar. E na aula seguinte, trabalharemos o contexto da ditadura militar até o período de redemocratização. Espero que vocês estejam bem. Até